Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de Shingeki no Kyojin, capítulo novo, 130, finalmente saiu. E antes de tudo, eu peço que você que já leu tenha muito cuidado, porque eu sei que desde ontem já estão circulando várias versões aí de traduções extraoficiais e dessa vez em particular tem muita coisa errada, muitas coisas que podem prejudicar o seu entendimento do capítulo. Então, neste vídeo eu vou comentar sobre tudo deste super impactante capítulo 130, todas as revelações que você estava esperando há muito tempo e que finalmente vieram. E a gente vai comentar sobre isso, tentando explicar e acabar com essas incoerências ou interpretações equivocadas ao longo do vídeo. Beleza? É óbvio que nesse vídeo, portanto, teremos spoilers do mangá, que está bem à frente do que virá no anime, que será a última temporada. Então, se você não quer saber de spoilers, espera que daqui a pouco, se tudo der certo, você vai acompanhar tudo isso também de forma animada, colorida e bonita, é o que esperamos. Se inscreve no canal se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos, saindo ou não. Se puder, deixa aquele seu like. Se você gosta deste conteúdo e desse canal, quanto mais like você der, é um apertozinho na tela, no mouse, onde você estiver assistindo, e pra mim é muita coisa super importante. E pra aumentar engajamento e pra eu saber a sua opinião, comenta aqui embaixo também o que você achou deste capítulo no início ou no fim do vídeo, quando você quiser, e já vai deixando dúvidas, porque como sempre vou fazer vídeos derivados do capítulo, porque tem muita coisa pra discutir e eu quero saber qual assunto vocês gostariam que eu focasse, quais respostas você gostaria que eu trouxesse pra cá. Esta é uma estampa da nossa lojinha na loja.com.br/Gabi-Xavier. Tem produtos aparecendo aqui embaixo do vídeo ou o link direto pra loja aqui embaixo na descrição. E lá você encontra camiseta de manga curta, comprida, com essa estampa e várias outras que foram lançadas e sempre, várias vezes, tem promoção. Então dá uma olhada depois, apoia esse trabalho e fique vestido com a nossa roupa da nossa tropa. Lembrando também que eu tenho um canal secundário em que a gente fala de coisas extras que não aparecem nesse canal aqui, então quer me acompanhar em mais vídeos ainda? Sala do Tempo, youtube.com/Sala do Tempo, o link aqui embaixo também, já vai lá, se inscreve, fala que veio por esse vídeo e deixa comentários sugerindo outros conteúdos. Muito bem, começando os spoilers sobre o capítulo 130, o amanhecer da humanidade. E o amanhecer da humanidade não foi muito legal, né? A não ser que a gente esteja falando de o amanhecer de uma nova humanidade totalmente resumida e um mundo agora destruído ou construído, depende da sua interpretação, por Eren Yeager. Aliás, o titã do Eren finalmente apareceu, né? Mas antes da gente comentar desse titã que tá longe de ser um Erensauro, como eu comentei, é mais um Eren tenda de ossos, bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O capítulo abre fazendo uma transição do que a gente viu no 129 para depois chegar nos objetivos, planos do Eren, conversas importantes do Eren com Helena, Floch e Historia. Sim, essas respostas vieram, mas antes a gente entendeu que a própria aliança, que muitas pessoas falaram, meu Deus, como que a aliança, esse grupo de pessoas vai derrotar o Eren? Dificilmente eles conseguiriam pela força, e mesmo dentro da aliança eles já estão tendo rupturas, porque para começar, como a própria Handy estava ali falando, eles não iriam direto para Libério, para Marley, porque lá provavelmente seria o ataque inicial do Eren, e pelo tempo que ele saiu da ilha com os Colossais, eles já teriam chegado. Até eles conseguirem colocar avião no ar, resolver tudo, eles não conseguiriam alcançar o Eren e evitar a tragédia. E mais, segundo o que a Handy falou, o próprio Magaf, que se sacrificou, ele não se sacrificou mais em nome de Libério, de Marley. Só lembrando que Libério aqui, pra quem esqueceu, é o gueto de Eldianos dentro de Marley. Existem mais guetos, mas esse específico de Libério é de onde veio o pai do Eren, a família do Ragnar, da Anne, do Bertold e esses guerreiros que a gente tá acompanhando, beleza? Segundo a Handy, portanto, o Magaf teria se sacrificado pensando naqueles que eles não conhecem. Realmente um ato de altruísmo. Ele não salvou simplesmente aqueles ali pensando no seu próprio lar, no seu próprio país, mas sim no bem de toda a humanidade que estava completamente ameaçada pelos objetivos e ações já em curso de Eren Yeager. Só que o que a gente tem que lembrar também é que a Anne, desde o início, não desde agora, desde que ela acordou do cristal, desde o seu início, ela faz tudo por objetivos mais egoístas. Quero dizer o seguinte, inicialmente a Anne entrou em Marley quando criança para o treinamento de guerreiros, e ela era o tempo todo impulsionada por seu pai, que a treinava com rigor, com agressividade. Em determinado momento, o pai dela percebeu a que riscos ele estava expondo a filha dele, como a filha dele era importante, e nas vésperas praticamente dela ir embora para a missão dela em Parades, e portanto o último momento em que eles se viram, ele pediu perdão e prometeu que ele seria um pai de verdade assim que ela retornasse.
e ela se agarrou na promessa de voltar sim pro pai o tempo todo. Ela fez o que fez dentro das muralhas, ela fez o que fez com os Eldianos em Parades, sempre pensando nisso, não porque Marley achava que era importante, porque lá dentro só tinham demônios, é claro que ela também aprendeu isso tudo, mas principalmente a Anne se move para voltar pro seu pai. Quando ela ouve ali que então o seu pai provavelmente já teria morrido ou estaria morrendo em breve e ela não tinha mais o que fazer, ela perde o seu propósito. Mesmo os guerreiros que estão ali, você vê que eles estão desanimados, mas é só a Anne que fala, tô fora. Não tenho mais por que lutar, eu tô cansada. Vamos lembrar que no 129 ela quase morreu, ela e o Raina. Então eles estão dando sangue, literalmente, eles estão se esforçando e talvez ela não tenha mais força de ser tão altruísta assim, de lutar e sofrer tanto assim. É claro que acho que a Anne não pulou no mar e saiu nadando pra qualquer lugar, mas naquele ponto ela disse, eu não vou mais lutar. Inclusive vira pra Mikasa e fala, vamos voltar à primeira pergunta, se eu falar que eu vou atacar o Eren, você vai deixar? Se eu falar que eu vou matar o Eren, você vai matar junto? E a Mikasa não responde, todos ali, mais uma vez, ficam com cara de constrangidos, principalmente, óbvio, Connie, Jean, Mikasa e Armin, que são os amigos do Eren de fato. E a Anne fala, não quero mais lutar, nem com vocês, nem com ele, nem com nada, ela tá cansada. Se isso vai mudar ou não, eu não sei. Talvez nós realmente tenhamos a frustração da Titã Fêmea ter ficado guardada tantos capítulos, ter servido pra aliança sair da ilha e possivelmente não ter mais nenhum uso lá na frente. É claro que eles ainda vão parar numa ilha pra colocar o avião pra funcionar e pode ser que nesse contexto, nessa transição, a Anne seja impulsionada de alguma maneira a mudar de ideia. Ou não, a gente tem que aguardar. Mas já vemos como todos estão abalados ali, como já há ruptura e como possivelmente o impulso de vários deles de continuar agindo e lutando contra um inimigo que parece impossível de derrotar, pode ser que isso enfraqueça. E aí a gente começa a ter uma transição de algumas cenas, narrações e possivelmente pensamentos que no meu entendimento são do Eren, em que ele abre perguntando o seguinte, quando tudo isso começou? Lá atrás? E aí aparece aquela imagem que foi a primeira que abriu o capítulo, que é o Eren dormindo e tendo o sonho mais longo da sua vida. Será que foi aí que começou? Ali ele recebeu um pacote de mensagens, de previsões do futuro e aquilo mudou o seu ímpeto e quem ele era? Ou a imagem seguinte, que são os porcos da origem da Ymir Fritz, porque ela foi acusada como escrava de soltar os porcos, foi perseguida, caiu numa árvore ferida e tudo aconteceu como aconteceu. Foi com a Ymir? Foi essa a origem? Ou será que foi com Grisha Yeager, quando ele virou revivalista e começou todas as questões com o Titã de Ataque? Ou foi quando o Eren encostou na History e recebeu um pacote de mensagens, inclusive do futuro, na sua coroação? Não. Segundo ele, segundo essa narração, pensamentos, portanto, do Eren, não foi lá atrás que tudo começou. Mesmo que tudo estivesse predestinado, decidido desde o início, mesmo que, vamos falar aí, estejamos conversando sobre o universo em loop temporal, que são as teorias que a gente constrói com base nos fatos da história, que o futuro interferiu em ações do passado, realmente um ciclo fechado, ainda que o Eren tenha visto o futuro e pareça que as coisas já estejam pré-definidas, pré-desenhadas, ele quis tudo o que aconteceu. E aí vamos pegar as nuances, os detalhes. Quando ele fala que ele queria tudo isso, Eren, gostaria que isso tudo tivesse acontecido exatamente assim, tem alguns fragmentos de memórias e de momentos, principalmente. Momentos felizes, um dos últimos momentos felizes que a gente acompanhou do Eren em Parades, antes dele ir para Marley, com os seus amigos, ou mesmo também quando a Mikasa vai e o salva no ataque de Libério que ele ordenou, ou que ele orquestrou junto com o Zeke, mas por sua vontade principalmente, ou quando ele conversa com a Hanji após esse ataque e a humilha e fala coisas dolorosas, ou até mesmo quando ele incentivou o seu pai a matar a família Raiz e o pai desesperado, mas ele queria que as coisas fossem assim, não porque tinha que ser, mas porque ele gostaria que acontecesse. E até tem, olha só, um framing que a gente vê o Armin esbofeteado, o Armin machucado pelo próprio Eren quando eles discutem. Isso pra mim é muito importante porque já acaba previamente com aquele discurso de que o Eren viu algo ou coisas do futuro e está meticulosamente, minuciosamente trabalhando para chegar nesse ponto. Não! O que dá a entender o capítulo inteiro, até a última página, é que o Eren só avança e que o Eren quis que tudo isso tivesse acontecendo, porque naquele momento, ou nesses momentos todos decisivos em que ele fez algo ou produziu algo, ele queria que fosse assim. E aí a gente tem então como aconteceu a conversa da Helena com o Eren
Lá na inauguração da ferrovia, a gente já sabia que a Helena tinha o procurado, e aí a Helena explica pra ele justamente como seria o plano do Zeke, da eutanásia, e como esse era o único plano que seria possível para salvar tanto Parades quanto o mundo. Neste momento, o Eren finge concordar com essa ideia, apesar de ser óbvio, e hoje a gente vê isso bem claramente, que ele não poderia concordar porque isso é tirar a sua própria liberdade, as suas próprias escolhas. Ele jamais concordaria com isso, mas ele finge que concordou. Só mais uma vez lembrando, Eren não tinha encontrado com o Zeke até então. A Helena era uma intermediadora. E é justamente isso que eu tô explicando pra vocês que o Eren fala depois com o Floch. Ele contou pro Floch o seu plano e disse: a gente vai fingir, eu e você, que concordamos com esse plano do Zeke, mas a gente não vai concordar. A gente também vê finalmente a Historia, como eu falei, num diálogo dela com o Eren. Eu quero lembrar o quanto esses dois ficaram marcados, unidos e linkados por problemas, inclusive, que tinham coincidências, vínculos de família, desde a caverna especialmente, né? O que a gente viu que o Eren se sentiu culpado ao descobrir o que o seu pai fez. Mal ele sabia naquele ponto que ele mandou o pai dele fazer, mas aí depois ele não queria mais viver, e foi a Historia que teve um ímpeto de coragem e de vontade e de egoísmo, segundo ela, de salvar aquele ali que poderia ser o inimigo da humanidade, mas ela era uma garota terrível, então ela mesma era a maior inimiga da humanidade. Foi ela que salvou o Eren, não só da situação da caverna em si, do sacrifício, mas da sua própria angústia, do seu próprio desespero. Foi ela que deu um impulso pra ele que naquele momento seria decisivo, sim. O Eren, o primeiro momento de virada dele, relendo várias vezes eu percebi isso, foi na caverna. Foi o primeiro momento em que ele acreditou em si mesmo e decidiu que ele tomaria as decisões por si próprio. Que foi quando ele justamente pegou o soro do blindado, jogou na boca e fez o que ele pensava e deu certo. E isso tudo tem um link muito grande com a Historia. Logo depois deste momento no mangá ou no anime, eles já conversavam sozinhos. A gente tinha aquela cena em que a Mikasa fica com super ciúme de ver os dois juntos, e eles provavelmente, então, aqui, pelo que a gente tá vendo, continuaram com esses debates, conversas e segredos a sós. E o que o Eren fala pra Historia logo no começo desse diálogo deles, que a gente vê em flashback, é que ele não aceitava que fizessem com ela o que estava sendo planejado, que iam trazer o Zeke e dariam o Zeke pra ela como titã irracional, então, engolir, pra que ela, com sangue real, tivesse um titã no seu sangue, né, junto da sua linhagem, e de 13 em 13 anos esse titã fosse passado para os seus filhos e para os seus descendentes, como sempre aconteceu com a família Fritz, para que eles preservassem não só o titã, mas a família real com um titã, para que eles pudessem fazer o uso casado da coordenada, da mesma maneira que depois o Eren acabou fazendo com o Zeke mesmo. A Historia, a princípio, tá aceitando, como a Historia sempre aceitou muitas coisas no destino dela, né, de ter a sua importância para além do que ela queria ser, de quem ela era. E ela fala: olha, eu sei que eu não tô aqui só pra ficar cuidando de vacas, não é só isso que eu sei fazer. Então, se isso for ajudar a ilha, for a solução pra deixar todo mundo aqui em Parades seguro, por mim tudo bem, mas pro Eren isso não tá bem. Principalmente a gente sabe que o Eren jamais concordaria com uma solução que seria privá-la dos seus próprios desejos, controlá-la para além do que ela gostaria, não deixá-la livre. Mesmo que a Historia já esteja grata por tudo que foi feito por ela, que ela tá viva ali hoje porque uma quantidade de pessoas, da tropa principalmente, se reuniram para resgatá-la e para salvá-la, o Eren não acha que isso é suficiente. Especialmente porque a gente vê depois que o Eren já tem um plano traçado neste ponto. E é isso que ele categoricamente fala pro Floch nesse capítulo. Ele vai destruir o mundo todo, cada um dos inimigos, cada pedacinho. E também pra Historia ele abre o seu plano. E nisso tudo a gente percebe então que quem sabia do plano do Eren, o plano final e real, era o Eren mesmo, o Floch, por isso que o Floch provavelmente se acha o cara líder de tudo, porque só ele, entre poucos, sabia, e também a Historia. E a Historia, a gente vê claramente que ela fica chocada, que ela não concorda, que ela acha uma maldade, que ela acha horrível, que ela acha que isso não pode acontecer, porque Eren, no meio desse mundo de inimigos lá fora, tem também inocentes, como a sua mãe era aqui dentro de Parades. A gente tá lidando com um mundo que não tem internet Shingeki para as pessoas terem informação com certeza de tudo que acontece lá no canto. Pode ser que em vários lugares a questão de Parades seja irrelevante, pode ser que muitas nações sequer falem de titãs, pode ser que muitas pessoas, como a nação que existia ali perto do gueto de Marley, tenham
problemas com escravidão, ou com guerras, ou com fome, muito maiores do que se preocupar com uma lenda de talvez colossais, que sei lá o que são colossais, virem atacar e destruir o mundo. Existem pessoas inocentes e é impossível você e o próprio Eren não entender isso. Mas o que o Eren fala é que existe um ciclo de ódio. E existe mesmo, Eren. A gente tá falando sobre isso, o Isayama tá falando sobre isso há muito tempo, mas o Eren faz uma constatação muito esperta, que se o ciclo de ódio é feito por seres humanos, e se não há mais seres humanos, não há mais ciclo de ódio, o que o Eren pensa é que exterminando todo mundo lá fora, ele acaba com o ciclo de ódio, porque se não tem gente, não tem quem odiar. Mas ele esquece que dentro da ilha já tem pessoas se odiando e brigando, e facções, e conforme a coisa vá avançando, mesmo com só a galera da ilha, quem sobrar disso tudo, ainda assim haverá conflitos, haverá disputa, só vai mudar o inimigo, só vai mudar a narrativa, só vai mudar o problema. É quase como se o ciclo de ódio fosse uma coisa intrínseca da humanidade. Lutar contra isso é uma força que poucos têm. A forma que o Eren tá achando pra lutar é essa, destruir tudo. E de novo, a Historia, ouvindo tudo isso, se sente culpada, fala que ela não conseguia conviver com a culpa após saber que isso tudo aconteceu e não evitar que isso acontecesse. E o Eren fala, olha, se você não aguentar, o que eu posso fazer é manipular suas memórias, apagar suas memórias. Você não vai saber que isso aconteceu, você não vai saber que você tinha conhecimento disso previamente. E é meio assustador porque ele fala isso e ela não fica tranquila, ela fica com uma cara um pouco assustada, não necessariamente porque ele falou com um tom de ameaça, mas porque é uma situação bizarra. Você saber que existe algo tão ruim acontecendo e o seu amigo simplesmente fala, olha, eu posso fazer você esquecer. Isso é uma fuga de qualquer maneira. E a gente consegue ver mais claramente ainda que o Eren não está disposto a discutir com ninguém. Ele decidiu sozinho e ele vai fazer sozinho, independente de quem concorde ou não. E ele ainda tenta, de alguma forma, ali incentivar e mexer os pauzinhos para a Historia acabar aceitando, falando, você consegue aguentar isso sim. Você me salvou. Você é a pior garota do mundo. Que não é que ele tá falando mal dela, dizendo que ela é uma porcaria, é porque é a fala que a Historia disse como a inimiga da humanidade, como aquela que era egoísta, que salvaria o Eren acima de tudo, porque era o interesse dela ali naquele momento. Ele fez uma memória, uma lembrança daquele momento, da caverna, e como talvez ela mesma esteja ligada ao futuro da humanidade, ao que o Eren tá fazendo desde o início. Mas a verdade é que a Historia não acha legal o que tá acontecendo. Eu fico muito na dúvida se em algum momento ela acabou aceitando silenciosamente ou se existiu o ponto em que ela precisou realmente ter memórias manipuladas, se bem que a única hora que o Eren poderia manipulá-la seria quando ele ativou a coordenada. E nesse ponto que ele foi, entrou nos caminhos, ativou a coordenada, liberou os colossais e virou o Eren Sauro ou o Eren Tenda de Ossos, o que acontece é que não teve tempo ainda. Então será que ela tá naquele ponto triste, cabisbaixo, porque nesse momento ela sabe o que tá acontecendo e não fez nada pra mudar isso? Pode ser. Outra conversa muito reveladora que acontece é mais um pedaço do diálogo que a gente já tinha visto do Eren com o Zeke já em Marley, beleza? É bom a gente conceituar e entender no tempo quando isso tá acontecendo, em que o Zeke fala sobre os Ackerman e peraí, o Zeke não contou pro Eren que os Ackerman seguem um líder e só ele, e não conseguem se desvencilhar das ordens do líder. E isso faz a gente pensar que talvez então seja uma interpretação do Eren, ou que o Eren tenha manipulado essas informações e as distorcido de propósito naquela conversa com a Mikasa. Por isso talvez o nosso vídeo, mesmo aqui no canal, sobre quem são os Ackerman, esteja ali manipulado pelo próprio Eren, distorcido e com informações equivocadas. Nessa conversa a gente supõe que o Eren estava justamente questionando o Zeke do porquê a Mikasa sempre o seguia, o defendia, e ele parecia estar concluindo justamente que tinha esse esquema de um Ackerman ter os seus instintos liberados, despertados e sempre seguindo um mestre, e que as dores de cabeça então possivelmente eram um efeito colateral de quando a pessoa não queria respeitar esse mestre ou fazer o que ele queria. Ele tirou essas conclusões e o Zeke fala que não. É estranho realmente alguma doença em relação aos Ackerman, que seja uma dor de cabeça, mas não tem nenhum estudo, nenhuma prova, nenhuma comprovação, ninguém nunca disse pro Zeke, nunca,
disse pro Zeke que esse esquema de mestre e seguidor Ackerman realmente existia. Que pra ele, por que a Mikasa faz as coisas pelo Eren? Ah, Eren, é porque a Mikasa gosta de você. E aí você vê como que o Eren é tapado, como que o Eren não quer enxergar simplesmente ou quer achar a resposta que ele deseja independente da verdade. Porque o Zeke que viu a Mikasa nesse ponto quando, né? Só lutando com ela lá em Parades. Ele mesmo sabe que a Mikasa gosta do Eren. O Eren tá ali não querendo entender, não sei o que é, mas o Zeke pressiona o Eren e fala, e aí, como é que você vai responder isso? A menina faz isso, luta com o Titã, se arrisca porque gosta de você vai responder como a esse sentimento? E o que o Eren fala é, não, como assim? Eu tenho 4 anos de vida sobrando naquele momento, naquela conversa. Não tenho muito o que fazer, o que eu faço simplesmente é seguir os planos, fazer o que ele deve para que no futuro, segundo o que ele deseja, naquele momento, o que ele fala, que os seus amigos sejam felizes, tenham uma vida de paz após tudo isso. E é interessante o jogo e a montagem porque é neste momento, neste diálogo, nessa conversa sobre Mikasa, amor, com quem que o Eren vai ficar ou não, que surge um pedacinho, o provável finalzinho da conversa de Eren com Historia. Antes disso, lá em Parades. O que acontece é que a Historia do nada fala, Eren, olha só, e se eu tivesse um bebê? Eu entendi neste ponto que a Historia teria tido a ideia, o pensamento e não sido manipulada, a não ser que alguém tivesse dado essa palavrinha pra ela em outro momento, em outro contexto, e ali ela se lembrou, mas, a princípio, a Historia teve o pensamento de ter um bebê, mas para que ela justamente não pudesse consumir o Zeke assim que ele chegasse, e para que ela não fosse colocada nessa roda de interesses logo no início, pelo menos. E mais, o mais importante pra mim, da forma que isso foi montado e na hora que essa informação foi colocada, há 2 possibilidades muito claras. Ou o Isayama está confirmando pra gente que esse filho é do Eren Yeager, ou ele quer que a gente acredite nisso, por algum motivo, pra nos enganar ou qualquer coisa do tipo, mas que toda a montagem foi pra levar a gente a pensar nisso, erroneamente ou não, sendo verdade ou não, isso com certeza. O que você acha? O filho realmente é do Eren ou é do cara aleatório que a Historia reencontrou, que na sua infância fez bullying com ela e por isso também ela tá infeliz? O que você pensa? A gente também teve nesse capítulo as cenas mostrando como que o Eren cortou sua perna e feriu o seu olho para que ele então não se regenerasse e fingisse estar voltando de uma guerra para se infiltrar em Marley. E pra mim também foi muito revelador que no momento que o Eren fala pro Zeke que ele gostaria ou espera que seus amigos possam viver depois de tudo isso felizes para sempre, a gente vê algumas cenas dos amigos felizes realmente e do momento em que o Eren soube da morte da Sasha e dá aquela risada que pra mim agora então é uma risada de desespero, quer dizer, já parecia ser de desespero, mas a gente não sabia se ele estava confirmando uma visão que ele havia tido sobre a morte da Sasha, ou se simplesmente ali, poxa, não deu muito certo, né? Tô fazendo tudo isso pra teoricamente proteger meus amigos e neste ponto a minha amiga morreu por minha causa. Mas se foi o caso, o que eu acho que foi, acredito que esse seja o contexto e a narrativa, então tô só seguindo e, poxa, perdi uma pessoa importante aqui. Apesar disso, como a gente descobre no final desse capítulo, o Eren continua avançando. Ele não para, independente de qualquer coisa. E aí que a gente tem um momento muito emocionante, que é ver a destruição começando com os Colossais e o Eren. Uma frota toda de navios está no que parece ser a costa de Marley e, pelo que eles falam, eles estão com quase todos os mais fortes canhões que existem. E que se eles não conseguirem parar o ataque dos Colossais, ninguém pode, a humanidade vai acabar. Eu fico aqui curiosa que eles têm aviões, não tem uma bombinha pra jogar por cima, né, no ar, mas ok. Shingeki disse, provavelmente eles não têm. Sendo assim, a última super grande defesa da humanidade é derrotada num instante. Aliás, lembra que eu comentei com vocês que eu não consegui entender como que os Colossais faziam? Se eles iam andando na super profundidade do mar, porque apesar deles serem grandes, o mar é muito mais profundo, ou se eles iam boiando, não, eles sabem nadar. E nadando, eles passam inclusive por baixo desses navios e destroem tudo. E chegam tranquilíssimos junto com o Erensauro, quer dizer, eu gosto tanto de Erensauro, mas ele não é Erensauro. Mas eles chegam com o Titã do Eren nas praias de Marley e começam mais ainda a destruição. Tranquilíssimos, sem ninguém pra parar eles, sem ninguém.
realmente Marley está sucumbindo e não tem nada que se possa fazer, pro desespero de todos os guerreiros, inclusive a Anne. Sobre o Titã do Eren, eu quero comentar que eu não consigo, já deixo aqui previamente dito que eu não consigo explicar como esse Titã anda, porque ele tá amedrontador, medonho, é pra parecer um vilão, é pra parecer alguém assustador mesmo, uma cara transfigurada, assim como aquela que a gente já tinha visto ele se transformando lá atrás, assim que ele sai dos caminhos, mas principalmente ele tem muitos ossos. Pra mim dá uma lembrança daquele momento em que a gente viu o Titã da Ymir original, né, que ela tinha muitas costelas e ossos realmente aparecendo, mas ele é puro osso. Lá atrás eu acreditava que ele ainda podia estar se formando quando a gente viu apenas a estrutura óssea, mas parece que não. Ele tá ali atravessando o mar inteiro e tá puro osso mesmo. Se ele consegue nadar com aquele corpinho penduradinho no mar, se ele consegue arrastar aquele bando de ossos que parece uma costela que faz uma grande tenda, uma estufa, só com aqueles ossinhos ali pequenininhos que ficam penduradinhos no meio, grudados numa cabeça que quase parece flutuar, eu não sei. A questão é que fizeram uma parada ali realmente pra ser amedrontadora e eu acho que fisicamente ela não se explica muito, mas a gente tenta ignorar esse detalhe realista demais, porque Shingeki já se baseia em coisas fantasiosas e a gente tenta engolir mais essa, não é mesmo? Você curtiu essa forma do Titã do Eren? Eu tenho muitas dúvidas, porque realmente na cabeça ali, com a estrutura óssea, eu não consigo ver muito onde estaria o Eren nesse ponto, e mesmo que a gente saiba, por exemplo, que com a habilidade do martelo de guerra, ele pode ser um cristalzinho linkado àquilo tudo ali, ele não tem muito onde se esconder, por exemplo, no mar ou em movimento. E mais uma vez, deixa em dúvida, por exemplo, onde está o Zeke. Se como muitas pessoas achavam o corpo do Zeke estaria fundido ao Titã do Eren, fundido onde? Nesses grandes ossos? Os ossos são como cristais da Anne e o Eren tá dentro de algum deles e o Zeke tá grudado ali em algum outro? Não sei, é uma possibilidade. Também não sei como seria esse Titã lutando, atacando. Ele vai furando as pessoas ou ele vai liberando várias estacas e coisas, formas, por causa também da habilidade do martelo de guerra? A gente só fica imaginando, né? Porque os colossais é fácil a gente entender. Eles vão pisoteando todo mundo e o caos começa, a destruição começa. Resta saber até onde ele vai, porque mesmo que a aliança, que já tá desestabilizada psicologicamente, não tem mais união, tem gente desistindo, machucada, mesmo que eles cheguem ali, ou mais à frente, em algum ponto da história, o que eles vão conseguir fazer com esse bando de colossal? O que eles vão conseguir fazer com o Eren? Até porque no final do capítulo, a gente tem uma fala e uma lembrança de que desde aquele momento, desde o momento em que o Eren viu a sua mãe sendo morta, atacada por titãs, e até hoje, o Eren quer exterminar todos os inimigos, e pra ele, fora da muralha, todo mundo é inimigo, como a gente vê. No mínimo, ele mata por precaução. E que desde aquele ponto, o Eren só avança, ele só vai, ele só continua, e ele só continua o tempo todo. De novo eu quero lembrar essa frase de que o Eren só continua independente das consequências, esperançoso talvez de que o seu objetivo é o único ideal. Ele não discutiu isso com ninguém. O que ele discutiu, na verdade, por exemplo, com a Historia, ele chega com a cartada de, olha, você pode aceitar, eu sei que você pode, mas se não aceitar, eu manipulo suas memórias e tudo bem. E também que o Eren, ele disse, afirma, seus pensamentos teoricamente nesse capítulo falam pra gente que ele, desde o início, mesmo que tudo estivesse programado e destinado a ser como foi, cada um dos acontecimentos que ele participou, ele quis que fosse assim. É a decisão dele, é o desejo dele. Por isso, na minha cabeça, na minha percepção, o Eren só pararia por causa dele mesmo, da sua vontade ou de um arrependimento. Será que ele precisará haver mais mortes, de mais amigos, para que ele por fim se arrependa? Para que ele por fim perceba que talvez tudo isso que ele está fazendo pelos amigos tenha sido em vão? Que talvez essa não fosse a melhor escolha? O que pode acontecer? O que vocês acham? Comenta aí embaixo o que você achou desse capítulo. Tem muito o que a gente comentar e se aprofundar em detalhes sobre os Ackerman, sobre a relação da Mikasa com o Eren, então, sobre o próprio Eren e seus objetivos, sobre Historia. Se vocês quiserem cada um desses temas, deixem sugestões aqui embaixo e já vai falando o que vocês acham. Ficou triste que não é Eren Sauro? Ficou triste que é Eren Cabaninha? O que você achou desse Titã? O que você achou desses acontecimentos? Ficou feliz de ver Marley sendo destruída? Pelo ápice da história e emoção da narrativa, ou porque você odeia Marley mesmo? Conta pra mim o que você tá achando de Shingeki no Kyojin. Se inscreve no canal se tá aqui até agora e ainda não é inscrito. E a gente se vê, espero eu então, em todos os próximos vídeos. Aqui e na Sala do Tempo, se vocês quiserem também. Tchau, tchau!